O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu, a chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14, capítulo 31, 27 de maio de 1922. O ato preventivo e o ato atual. Estava pensando entre mim, se é tão grande um ato feito em seu querer, quantos aí de mim não deixo escapar? E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, existe o ato preventivo e o ato atual. O preventivo é aquele quando a alma, desde o primeiro surgir do dia, fixa sua vontade na minha, e se decide e se confirma de querer viver e obrar só em meu querer. Previne todos seus atos e os faz correr todos em meu querer. Com a vontade preventiva, meu sol surge, minha vida fica duplicada em todos os seus atos, como dentro de um só ato, e isto suplanta o ato atual. No entanto, o ato preventivo pode ser obscurecido pelos modos humanos, pela vontade própria, pela própria estima, pelo descuido e outras coisas, que são como nuvens diante do sol, que tornam menos vívida sua luz sobre a face da terra. Em troca, o ato atual não está sujeito a nuvens, senão que tem virtude de limpar as nuvens, se é que as há, e faz surgir tantos outros sóis, nos quais fica duplicada minha vida, com tal intensidade de luz e calor, de formar outros tantos novos sóis, um mais belo que o outro. No entanto, os dois atos são necessários. O preventivo dá a mão, dispõe a forma, o plano ao atual, e o atual conserva e amplia o plano preventivo. Capítulo 32, 1º de junho de 1922. O que é verdade? Encontrando-me no meu habitual estado, estava seguindo as horas da paixão do meu doce Jesus, especialmente quando foi apresentado a Pilatos, o qual lhe perguntou qual era o seu reino. E o meu sempre amável Jesus disse-me: minha filha, foi a primeira vez em minha vida terrena que tive que lidar com um governante gentil, o qual me perguntou qual era meu reino. E eu lhe respondi que meu reino não é deste mundo, que se deste mundo fosse, milhões de legiões de anjos me defenderiam. Com isto abria o meu reino aos gentios e lhes comunicava a minha doutrina celestial. Tanto que Pilatos me perguntou: como tu és rei? E eu imediatamente lhe respondi: eu sou rei, e vim ao mundo para ensinar a verdade. Com isso eu queria abrir caminho em sua mente para me fazer conhecer. E ele, sentindo-se como golpeado, me perguntou: que coisa é a verdade? Mas não esperou minha resposta, não tive o bem de fazer-me compreender. Ter-lhe-ia dito: a verdade sou eu, tudo em mim é verdade. Verdade é minha paciência no meio de tantos insultos. Verdade é meu olhar doce entre tantas zombarias, calúnias, desprezos. Verdade são meus modos afáveis, atrativos, no meio de tantos inimigos, que enquanto eles me odeiam, eu os amo. E enquanto querem me dar a morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes a vida.
Verdade são minhas palavras dignas e cheias de sabedoria celestial. Tudo em mim é verdade. A verdade é mais que sol majestoso, que por quanto se queira pisotear, surge mais belo, mais luminoso e se faz envergonhar os mesmos inimigos, fazendo-os cair por terra a seus pés. Pilatos me perguntou com ânimo sincero, e eu lhe respondi imediatamente. Em troca, Herodes me perguntou com maldade e por curiosidade, e eu não lhe respondi. Assim, a quem quer saber as coisas santas com sinceridade, eu me revelo além do que se quer. Em vez disso, a quem quer sabê-las com maldade, para bisbilhotar, eu escondo-me dele. E enquanto estes querem zombar de mim, eu confundo-os e debocho deles. Mas como minha pessoa levava consigo a verdade, também diante de Herodes fez seu ofício. Meu silêncio ante suas tempestuosas perguntas, meu olhar modesto, o aspecto todo cheio de doçura, de dignidade, de nobreza de minha mesma pessoa, eram todas verdades, e verdades operantes. Capítulo 33, 6 de junho de 1922. Vivendo na divina vontade, a cruz e a santidade se tornam semelhantes às de Jesus. Estava pensando entre mim. Meu bom Jesus mudou comigo. Antes se deleitava em fazer-me sofrer. Tudo era participação de pregos e cruz. Agora tudo desapareceu. Não se deleita mais em fazer-me sofrer. E se alguma vez sofro, me olha com indiferença e não mostra mais aquele gosto de antes. Agora, enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, suspirando, disse-me: Minha filha, quando se tem gostos maiores, os gostos menores perdem o seu deleite, a sua atração, e por isso se veem com indiferença. A cruz ata a graça, mas quem a alimenta, quem a faz crescer à devida estatura? Minha vontade. É só ela que completa tudo e faz cumprir meus mais altos desígnios na alma. E se não fosse por minha vontade, a mesma cruz, por quanto poder e grandeza contém, pode fazer com que as almas permaneçam a meio caminho. Oh, quantos sofrem, mas como lhes falta o alimento contínuo da minha vontade. Não chegam à meta, à destruição do querer humano. E o querer divino não pode dar o último toque, a última pincelada da santidade divina. Tu dizes que desapareceram pregos e cruz. Falsa filha minha, falsa! Antes tua cruz era pequena, incompleta. Agora minha vontade, elevando-te nela, faz que tua cruz seja grande. E cada ato que fazes em meu querer é um prego que recebe teu querer. E vivendo em minha vontade, a tua se estende tanto que se difunde em cada criatura. E me dá por cada uma a vida que lhes dei para devolver-me a honra, a glória, a finalidade para as quais os criei. Olha, a tua cruz estende-se não só por ti, mas por cada uma das criaturas, assim que por toda parte vejo a tua cruz. Primeiro via só em ti, agora vejo-a por toda parte. Este fundir-te em minha vontade, sem nenhum interesse pessoal, senão só para dar-me o que todos deveriam dar-me, e para dar a todos o bem que meu querer contém, é só da vida divina, não da humana, assim que só minha vontade é a que forma esta santidade divina na alma.
Então suas cruzes anteriores eram santidade humana, e o humano, por quanto seja, não sabe fazer coisas grandes, mas pequenas, muito menos elevar a alma à santidade e à fusão do agir de seu Criador. Fica sempre na restrição de criatura, mas minha vontade, derrubando todas as barreiras humanas, a lança na imensidão divina, e tudo se faz imenso nela. Cruz, pregos, santidade, amor, reparação, tudo. A minha mira sobre ti não era a santidade humana, embora fosse necessário que primeiro fizesse as pequenas coisas em ti, e por isso me deleitava tanto. Agora, tendo-te feito passar mais adiante e devendo-te fazer viver em meu querer, vendo tua pequenez, teu átomo, abraçar a imensidão para dar-me por todos e para cada um amor e glória, para voltar a dar-me todos os direitos de toda a criação. Isto me deleita tanto que todas as outras coisas não me agradam mais. Então a tua cruz, os teus pregos serão a minha vontade, aquela que, tendo sido crucificada tua, completará em ti a verdadeira crucificação, não a intervalos, mas perpétua, toda semelhante à minha, que foi concebido crucificado e morto crucificado, alimentada a minha cruz da única vontade eterna. E por isso, por todos e por cada um, eu fui crucificado. Minha cruz selou a todos com o seu emblema. Capítulo 34, de 9 de junho de 1922. Jesus quer repousar na alma. Encontrando em meu habitual estado, meu sempre amável Jesus vinha muito frequentemente e agora apoiava sua cabeça sobre a minha e dizia: minha filha, tenho necessidade de repouso. A inteligência incriada quer repousar na inteligência criada. Mas para encontrar o verdadeiro repouso, deveria encontrar em sua inteligência toda a glória, a alegria que todas as outras inteligências deviam dar-me. E por isso que minha vontade quer expandir a tua capacidade para encontrar este repouso. Não estou contente se minha vontade não põe em você tudo o que os outros deveriam me dar. Então parecia que infundia seu alento à minha inteligência, e ela ficava encadeada como por tantos fios de luz, por quantas mentes criadas saíam das mãos de nosso Criador. E cada fio de luz dizia: glória, reconhecimento, honra, etc., ao meu Deus 3 vezes santo. E Jesus dizia: ah, sim, agora posso descansar. Encontro a correspondência da inteligência da criação. A mente criada se confunde com a mente incriada. Depois encostou sua cabeça em meu coração e parecia que não encontrava completo repouso. Então pôs sua boca sobre meu coração e infundia seu alento. E a cada sopro, meu coração se expandia, e depois acrescentou: filha, estou decidida a descansar, por isso quero encher tanto o seu coração de meu alento, para pôr nele todo o amor que todo o resto da criação deveria dar-me. Meu repouso não pode ser perfeito se não encontro a correspondência do amor que saiu de mim. Por isso quero encontrar neste coração o amor que todos deveriam dar-me. Meu querer fará este prodígio em ti, e teu coração será uma nota por todos que me dirá amor. Depois pôs de novo a sua cabeça sobre o meu coração e repousava. Como era belo ver Jesus repousar. Logo desaparecia e voltava. E ora queria repousar em minhas mãos, ora sobre minhas costas. Parecia que queria ver se toda a minha pessoa se prestava para fazer-lhe repousar. Depois disse-me: minha querida, quanto amor sinto por ti, todo o amor que deveria dar aos outros
e que eles rejeitam, concentro em ti. Ouço em ti o eco da minha palavra criadora. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e vejo o seu cumprimento. Ah, só o nosso querer fará com que o homem regresse à sua primeira origem. O nosso querer porá todas as impressões divinas do querer humano, e envolvendo um querer no outro, o levará sobre as suas asas aos braços do seu Criador. Mas não feio como a culpa o fez, mas puro, belo e semelhante ao seu Criador. Por isso quero que tu recebas todas as impressões da minha vontade na tua, a fim de que céu e terra não possam distinguir senão a vontade divina, obrante em ti, pela qual se sentirão envolvidos, e todos receberão o bem do obrar divino na criatura. Por isso, emprestem-se em tudo e sê-me fiel. Depois disso, ele voltou de novo, mas todo aflito, e me disse: Eu fico aflita com o que pensam de mim, que sou severo e que sou severa e que faço mais uso da justiça que da misericórdia. Eu fico aflito com o que pensam de mim, que sou severo e que faço mais uso da justiça que da misericórdia. Estão comigo como se por qualquer coisa eu deveria castigá-los. Quão desonrado me sinto por eles, porque isto os leva a estar a certa distância de mim. E quem está distante não pode receber toda a fusão do meu amor. E enquanto são eles que não me amam, pensam de mim que sou severo e quase um ser que infunde temor. Enquanto que só de dar uma olhada em minha vida, podem ver que só um ato de justiça fiz, que foi para defender a casa de meu pai. Tomei cordas em minhas mãos e golpeei a direita e esquerda para lançar os profanadores. Mas todo o resto foi toda misericórdia. Misericórdia é minha concepção, meu nascimento, minhas palavras, minhas obras, meus passos, meu sangue derramado, minhas penas, tudo era meu amor misericordioso. No entanto, me temem, enquanto deveriam temer mais deles mesmos do que de mim. Capítulo 35, 11 de junho de 1922. A vida natural simboliza a vida espiritual. Estava pensando entre mim, como será que também a vida espiritual sofre tantas mudanças, enquanto se está convencido de que este deve ser meu caminho? Quando menos se pensa, já se saltou a outro lado, sofrendo quem sabe quantos rasgos dolorosos que fazem sangrar o coração. Pode-se dizer que pelas tantas mudanças que se sofre, é um contínuo martírio. Então meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: Minha filha, é verdade que a vida espiritual deve ser um contínuo martírio, porque deve ser semelhante ao primeiro e maior dos mártires, o qual fui eu. E se não for assim, não se pode dar verdadeiro nome de vida espiritual, senão larva e sombra dela. Além disso, é necessário que sofra várias mudanças, e isto é para fazê-la chegar à devida estatura e para torná-la nobre, bela e perfeita. Se a mesma natureza humana, menos importante, sofre quem sabe quantas mudanças para fazê-la chegar à devida estatura, muito mais a espiritual, que é mais importante e superior à vida natural. Aliás, a vida natural simboliza a vida espiritual. Observa um pouco quantas mudanças sofre a vida natural. Ela é concebida dentro do seio materno e ali está por 9 meses para formar bem o corpinho. E quando está formado é obrigada a sair. E se quisesse continuar dentro morreria, porque sem espaço para crescer sufocaria, arriscando a vida e a da mãe. Agora, se esta concepção se formasse fora de um seio materno,
quem deveria emprestar o sangue, o calor para formar o corpinho? E além disso, sendo os membros terníssimos, o ar mesmo a matéria, então quanta cautela não se necessita para o recém-nascido? O calor, o frio, a mesma estreiteza do ventre materno lhe podem ser de morte. Eis porque as fraldas, berço, leite, se quisesse dar outro alimento, o pequeno não saberia como mastigá-lo. Assim se poria em perigo sua vida. Mas depois chega tempo em que se faz capaz de tomar outro alimento, de tirar as fraldas e se aprende a dar os primeiros passos. Olhe, não estamos mais na infância e já sofreu 3 mudanças. Agora, o que se diria se este pequeno, vendo-se em terra para lhe fazer dar os primeiros passos, temendo ser liberado pelos braços da mãe, grita, chora e não quer saber de nada? Seria de lamentar, porque nos braços da mãe jamais se faria homem. Sem movimento não se tornaria forte, nem desenvolvido. Agora vamos à verdadeira vida espiritual. Ela se concebe em meu seio, meu sangue, meu amor, meu alento e formam-a. Depois o alimento a meu peito, a enfaixo com minhas graças, depois passo a fazê-la caminhar com minhas verdades. Mas não é meu propósito formar uma menina brincalhona, mas formar uma cópia toda semelhante a mim. Por isso, entre as mudanças, que não são para outra coisa que para fazê-la chegar à idade madura e dar-lhe todos aqueles privilégios e prerrogativas que contém a verdadeira vida espiritual. De outra maneira, permanecerá como menina em fraldas, que em vez de formar minha honra e minha glória, formaria minha dor e desonra. E quantos não há que permanecem somente recém-nascidas ou, ao mais, em fraldas, e pouquíssimas são as que trabalham junto comigo para fazer delas uma cópia de mim. Capítulo 36 15 de junho de 1922. O batimento divino é a célula da alma que vive no querer divino, e este harmoniza tudo na criatura. Continuando meu habitual estado, estava pensando no santo querer de Deus, e enquanto me fundia nele, meu sempre amável Jesus me disse: Minha filha, minha vontade eterna foi o ponto central de minha vida. Desde o primeiro ato de minha concepção até o último respiro me precedeu, me acompanhou, fazendo-se vida de cada ato, e me seguia, encerrando meu ato no âmbito eterno do meu querer, do qual não encontrava a saída. E como minha vontade eterna era imensa, não havia ponto que não abarcasse, nem geração na qual ela não devia dominar, assim que era para ela como conatural formar meus atos, multiplicá-los por todos, como se fosse para um só. Um pode dar o que tem, porquanto tenha, não pode dar mais do que possui. Agora minha vontade possui a imensidão, o poder da multiplicação dos atos, porquanto queira. Possuía a eternidade da qual envolvia todas as coisas presentes, a todos, como no início de todas as coisas, como até o fim. Eis porque desde o primeiro instante de minha concepção, o poder do meu querer formava tantas concepções minhas por quantas criaturas saíam à existência. Minhas palavras, os pensamentos, as obras, os passos, os multiplicava, os estendia desde o primeiro até o último dos homens. O poder do querer eterno, meu sangue e minhas penas, as convertia em mares imensos, dos que todos podiam servir-se, se não fosse pelo prodígio do querer supremo. Minha própria redenção teria sido individual, circunscrita e só para alguma geração. Agora minha vontade não mudou, tal qual era, é e será.
Muito mais, pois, tendo vindo à terra, vinha atar novamente a vontade divina humana. E quem não foge deste nó e se dá em poder dela, fazendo-se preceder, acompanhar e seguir, encerrando seu ato dentro do meu querer, o que concebeu comigo sucede na alma. Eis que na medida em que fundias os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas obras, os teus reparos, o teu pequeno amor no meu querer, os estreitava, os estendia, multiplicava-os e tornava-se antídoto de todos os pensamentos, de todas as palavras, de todas as obras, para todas as ofensas, amor por cada amor que me é devido. E se isso não acontecesse, é por defeito da vontade humana, que não deixando-se de todo em poder da vontade divina, não toma tudo nem pode dar-se a todos. Portanto, sente as sensações do humano que a fazem infeliz, a limitam, a empobrecem e a fazem parcial. Eis porque todo o meu interesse é que seu querer faça vida no meu, e que compreenda bem o que significa viver nele. Quanto à criatura é possível, porque se fizer isto, terá obtido tudo e me dará tudo. Dito isto, ele desapareceu, mas depois acrescentou de novo, e se fazia ver todo chagado. Mas estas chagas formavam tantas celas, nas quais Jesus chamava as almas para encerrá-las nelas e pô-las em segurança. Então ele disse: Meu amor, é minha cela? Qual é? A fim de que, me fechando nela, não saia mais. E Jesus, minha filha, para ti não há celas no meu corpo, porque quem vive no meu querer não pode viver num apartamento meu, senão deve viver no bater do meu coração. O batimento cardíaco é o centro e a vida do corpo humano. Se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O batimento cardíaco contém a circulação do sangue, o calor, a respiração, portanto, a força, a atividade dos membros. Se o batimento cardíaco não regular toda a atividade humana, está em desordem, até a própria inteligência perde a vivacidade. Um engano à plenitude da luz intelectual, porque ao criar o homem pus no coração um som especial, ao qual amarrei a harmonia eterna, de modo que se o batimento está são, tudo é harmonia na criatura. Agora, minha vontade é como o bater na criatura. Se ela bate, harmoniza a santidade, harmonizam as virtudes, harmoniza entre céu e terra. Sua harmonia se estende até a Trindade sacrossanta. Eis porque para ti é o meu batimento que se oferece como cela para te fechar dentro. E pulsando como um só batimento harmonioso entre céu e terra, circules no passado, no presente e no futuro. Em tudo te encontres tu circulante em mim e eu em ti. Capítulo 37. 19 de junho de 1922. Cada vez que a alma trabalha no divino querer, dá campo a Jesus para pôr fora novas bem-aventuranças e novos contentamentos. Continuando meu habitual estado, eu me senti abismada no querer supremo do meu doce Jesus. Parecia-me que cada pequeno ato meu, feito no divino querer, fazia sair novos contentos, desde dentro da majestade divina. E meu amável Jesus me disse: Minha filha, eu possuo tais contentamentos, felicidades e bem-aventuranças que poderia dar a cada instante sempre novas alegrias e bem-aventuranças. Assim que cada vez que a alma atua em meu querer, me dá o campo para fazer sair novas bem-aventuranças e novos contentamentos que eu possuo, e como meu querer é imenso e invade a todos e a tudo, assim conforme saem, correm sobre a alma que está operando em meu querer, como causa primária de que minhas bem-aventuranças são postas fora, e depois circulam em todos,
no céu e na terra estão por quantas vezes você trabalha em meu querer. Tantas bem-aventuranças e alegrias demais me faz por fora. E eu sinto o prazer de participar das alegrias que possuo. Minha vontade quer fazer sair o que possui, mas vai buscando quem lhe dê a ocasião, quem esteja disposto a recebê-la, quem prepare um lugar em sua alma, onde pôr estes meus novos contentamentos. Agora a alma, com querer fazer minha vontade, abre as portas do meu querer, e esvaziando-se do seu querer, me prepara um lugarzinho onde pôr meus bens. E entrando a obrar em minha vontade, me dá a ocasião de fazer sair de mim novas bem-aventuranças. Por isso espero ansiosamente que a alma venha a obrar em meu querer eterno, para fazer sair de mim uma nova alegria e fazer-me conhecer que sou aquele Deus que não me canso jamais e que sempre tenho que dar a quem faz minha vontade. Capítulo 38, 23 de junho de 1922. As verdades são mais que sóis. Quem não está vazio de tudo, de seu querer, não pode ter certo conhecimento do querer divino. Estava pensando entre mim. Jesus diz tantas coisas do seu santíssimo querer, mas parece que não é compreendido, e mesmo os próprios confessores parecem duvidosos e diante de uma luz tão imensa não ficam nem iluminados, nem movidos a amar um querer tão amável. Agora, enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus, colocando um braço no meu pescoço, me disse: minha filha, não te admires por isto. Quem não está vazio de tudo do seu querer, não pode ter certo conhecimento do meu, porque o querer humano forma as nuvens entre o meu querer e o seu, e impede o conhecimento do valor e efeitos que o meu contém. Mas apesar disso, não podem dizer que não é luz. Olhe, nem as coisas que se veem aqui na terra são compreendidas pelo homem. Quem pode dizer como fiz para criar o sol? Quanta luz e calor contém? No entanto, o vêm, gozam de seus efeitos, todo dia está com eles. Seu calor e luz os seguem por todos os lados, e com tudo isso nem sabem nem podem dizer sua altura, a luz e o calor que possui. E se alguém quiser se elevar para conhecer isto, a luz o eclipsaria e o calor o queimaria. Assim que o homem está obrigado a ter os olhos baixos e se alegrar com a luz sem poder investigá-lo, e contentar-se em dizer: é sol. Então, se isso acontece com o sol que se vê e que eu criei para o bem natural do homem, muito mais com as verdades que contém. Oh, quanto mais luz e calor do que o próprio sol, especialmente as verdades que se referem à minha vontade, que contém efeitos, bens e valores eternos. Quem pode medir tudo o que ela contém? Seria querer eclipsar-se. Seria melhor baixar a testa e alegrar-se à luz que leva a minha verdade. Amá-la e fazer sua aquela pequena luz que a inteligência humana compreende, e não fazer que, porque não compreendem toda a plenitude da luz, assim que o sol não compreendido se alegra de sua luz por quanto mais se pode. Servem-se dela para operar, para caminhar, para olhar, e como se suspira o dia para que a luz lhes faça companhia e viva com eles. Além disso, minhas verdades, que são mais que luz, que fazem despontar o sol do dia das mentes humanas, não são tomadas em conta, nem amadas, nem suspiradas, e se tem como nada, que dor. Mas eu, quando vejo que eles põem de lado as minhas verdades, eu os ponho de lado e faço o curso das minhas verdades com as almas que as amam e suspiram por elas, e servem-se da luz delas para modelar as suas vidas e fazer com elas uma só coisa. Você acha que eu te disse tudo sobre as verdades, os efeitos, o valor que minha verdade contém? Oh, quantos outros sóis devo fazer surgir? Não te surpreendas,
se não compreendes tudo. Aceita-te conviver de minha luz, e isto me basta. Capítulo 39, 26 de junho de 1922. O isolamento e a solidão de Jesus no meio das criaturas. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, e como há alguns dias eu me encontrava como amarrada, tanto que me sentia impotente mesmo para me mover, me disse tomando minhas mãos nas suas: minha filha, deixa que eu te desamarre. E pondo-se ao meu lado, pôs os meus braços sobre os seus ombros, dizendo-me: agora estás livre, oferece-me a ti, pois vim para te fazer companhia e para receber a tua. Olhe, eu sou Deus isolado pelas criaturas, vivo no meio delas, sou vida de cada um de seus atos e me tem como se não estivesse com elas. Oh, como choro a minha solidão! Tocou-me a mesma sorte do sol, que enquanto ele vive com a sua luz e calor no meio de todos, não há fecundidade que dele não venha. Com o seu calor purifica a terra de tantas imundícias. Seus bens são incalculáveis, e com a magnanimidade os faz descer sobre todos. Mas ele no alto vive sempre sozinho, e o homem ingrato não lhe dá jamais um obrigado, um testemunho de agradecimento. Assim estou eu sozinho, sempre sozinho, enquanto estando no meio deles sou luz de cada pensamento, som de cada palavra, movimento de cada obra, passo de cada pé, batimento de cada coração, e o homem ingrato me deixa só, não me diz um obrigado, um te amo. Fico isolado na inteligência, porque da luz que lhes dou se servem para eles, e talvez para me ofenderem. Fico isolado nas palavras, porque o som que fazem muitas vezes serve para me blasfemar. Fico isolado nas suas obras, das quais se servem para me matar. Dos passos no coração, só atentos a desobedecer-me e a amar o que a mim não pertence. Oh, como me pesa esta solidão! Mas meu amor, minha magnanimidade são tão grandes que mais que sol contínuo, meu contínuo curso, vou investigando se alguém quer me fazer companhia em tanta solidão, e encontrando-o, com ele formo minha companhia perene e abundo de todas as minhas graças. Eis porque vim a você. Estava cansado de tanta solidão. Não me deixe jamais só, minha filha. Capítulo 40, 6 de junho de 1922. Bênçãos de Jesus a sua mãe. Quem vive na divina vontade é depositária da vida sacramental de Jesus. Estava pensando e acompanhando Jesus na hora da paixão, quando foi diante da Divina Mãe pedir sua santa bênção. E meu docíssimo Jesus, em meu íntimo, me disse: minha filha, antes da minha paixão, quis abençoar a minha mãe e ser abençoado por ela. Mas não foi só a minha mãe que abençoei, mas todas as criaturas, não só animadas, mas também inanimadas. Vi as criaturas débeis, cobertas de chagas, pobres. Meu coração teve uma batida de dor e de terna compaixão e disse: pobre humanidade, como está decaída! Quero abençoar-te a fim de que ressurjas de tua decadência. Minha bênção imprimia em ti o triplo selo da potência, da sabedoria e do amor das três divinas pessoas, e te restituía a força, te restitua a força, te cure e te enriqueça. E para circundar-te de defesas, abençoo todas as coisas criadas por mim, a fim de que as recebas abençoadas por mim. Abençoo a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, a fim de que fique como abismada e coberta com minhas bênçãos. Mas como você não as merecias, por isso quis abençoar minha mamãe, servindo-me dela como canal para fazer chegar a você minhas bênçãos.
E assim como minha mãe me correspondeu com suas bênçãos, assim quero que as criaturas me correspondam com suas bênçãos. Mas ai de mim, em vez de correspondência de bênçãos, correspondem-me com ofensas e maldições. Por isso, minha filha, entra em meu querer e, pondo-te sobre todas as coisas criadas, sela todas com as bênçãos que todos me devem, e traz a meu sofredor e terno coração as bênçãos de todos. Depois de ter feito isto, como para me compensar, disse: minha amada filha, abençoo-te de modo especial. Abençoo-te o coração, a mente, o movimento, a palavra, o respiro. Toda e tudo te abençoo. Depois disto, continuei com as demais horas da paixão, e enquanto seguia a ceia eucarística, meu doce Jesus moveu-se em meu interior e com a ponta do seu dedo tocou forte em meu interior, tanto que ouvi com meus ouvidos e disse entre mim, que quererá Jesus que clama, que chama? E ele, chamando-me, disse-me, não bastava tocar para me fazer ouvir, mas também te chamar para ser ouvido. Escuta, minha filha. Enquanto instituía a ceia eucarística, chamei a todos em torno de mim. Olhei todas as gerações, do primeiro ao último homem, para dar a todos minha vida sacramental. E não uma vez, mas tantas vezes por quantas vezes tem necessidade do alimento corporal. Eu queria constituir-me como alimento da alma, mas me encontrei muito mal ao ver que esta minha vida sacramental ficava rodeada por desprezos, por descuido e mesmo por morte impiedosa. Senti-me mal, senti todas as angústias da morte da minha vida sacramental, tão dolorosa e repetida. Mas olhei melhor, fiz uso da potência do meu querer e chamei em torno de mim as almas que teriam vivido no meu querer. Oh, como me sentia feliz! Sentia-me cercado por estas almas, as quais a potência de minha vontade as tinha como abismadas e que como centro de sua vida estava meu querer. Vi nelas minha imensidão e me encontrei bem defendido por todas. E a elas confiei minha vida sacramental. Eu a depositei nelas para que não só cuidassem de mim, mas que me correspondessem por cada hóstia consagrada com uma vida delas. E isto acontece como connatural, porque minha vida sacramental está animada por minha vontade eterna. E a vida destas almas tem como centro de vida meu querer. Então, quando a minha vida sacramental é formada, meu querer obrante em mim obra nelas, e eu sinto sua vida em minha vida sacramental. Multiplicam-se comigo em cada uma das hóstias, e eu sinto que me dão vida por vida. Oh, como eu exultei ao ver-te como a primeira, que de modo especial te chamei a formar vida no meu querer. Fiz em ti o meu primeiro depósito de todas as minhas vidas sacramentais. Confiei-te a potência e a imensidão do querer supremo, a fim de que te tornassem capaz de receber este depósito. E desde então tu estavas presente a mim e te constituí depositária de minha vida sacramental. E em ti a todas as demais almas que viveriam em meu querer. Dei-te o primado sobre tudo, e com razão, porque o meu querer não está posto abaixo de ninguém, mesmo sobre os apóstolos, sobre os sacerdotes, porque embora eles me consagrem, não fica junto de mim, deixam-me sozinho, esquecido, não tendo cuidado de mim. Em troca, essas almas teriam sido vida em minha mesma vida, inseparáveis de mim. Por isso te amo tanto, e é a mim mesmo querer que amo em ti.